Tendo passado por Ânfipos e Apolínea, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurado por 3 sábados. Discutiu com eles a respeito da Escritura. Paulo lhe foi procurar os judeus e foi falar com ele acerca da Escritura, né? Acerca da palavra de Jesus. Ele foi falar para eles acerca da palavra de Deus. Ele vai dizer assim: e expondo, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês, é o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus estava dizendo para eles: esse Jesus que eu vim aqui falar com vocês, anunciar a vocês, é o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus. Ele não é diferente, é o mesmo Jesus que vocês já tinham ouvido falar de Jesus. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres importantes. Ele estava ali, pregou na sinagoga, Paulo, acerca de Jesus, e muitos ouviram a palavra de Deus. Alguns judeus, gregos, de que Paulo pregou, alguns gregos que estavam, grego, mulheres importantes, que eram mulheres de alta sociedade, mulheres de homens importantes, creio que se juntaram onde? A igreja de Cristo, com Paulo e Silas. Aleluia, glória a Deus. Vai dizer assim o versículo 5 assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentro da malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Os judeus, igreja, eles ouviram Paulo pregar, e algumas pessoas se converteram ao cristianismo, aquilo que Paulo e Silas estavam pregando, anunciaram para eles acerca de Jesus. Muitas pessoas começaram a fazer o quê? Aqueles que eram religiosos, que faziam parte daquela religião, dos judeus, que vivia acerca só da lei, começaram a ouvir acerca do testemunho de Paulo, acerca de Cristo Jesus. E as pessoas fizeram o quê? Elas conheceram o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Libertaram elas de quê? Daquela vida que elas viviam. Libertaram ela da religiosidade, da crença que qual os homens pregavam, as doutrinas que colocavam sobre a vida delas, daquilo que mostravam para elas, sim ou não? Mas elas já passaram a ouvir o testemunho de Paulo acerca de quem? De Jesus Cristo. Aleluia. De Jesus Cristo, Ele é libertador. Que Jesus Cristo, Ele veio salvar, Ele veio curar, Ele veio transformar a vida, Ele veio dar vida para a pessoa com abundância, para a pessoa ser feliz, a pessoa não viver sobre fatos pesados, sobre doutrinas pesadas, a pessoa viver. Hoje a gente vê que tem pessoas que ela faz cada coisa em muitas religiões, a pessoa religiosa, ela vive de uma forma. Hoje eu vim até no caminho, até falando acerca disso. Uma pessoa religiosa, ela acha que Deus é só para ela. Ela acha que Jesus
só veio salvar ela, só ela. Ela não entende. É como a gente fala. Eu estava falando, tem gente que ela julga pessoas. Jesus disse: não julgueis para não ser julgado. Por que Jesus falou isso, igreja? Sabe por quê? Qualquer pessoa religiosa, muito religiosa, ela é muito julgadora, porque ela vê pecado em tudo. Sim ou não? Ela vê pecado em tudo, tudo para ela é pecado. Ela é religiosa, ela é santíssima. É como se ela não vive aqui em cima da terra, que só a terra já é pecado. Então é uma pessoa que ela vive isolada. Para ser cristão hoje, a mentalidade de muitas pessoas, ela é se isolar, como se fosse entrar dentro de uma caverna. Entrar dentro de uma caverna e viver num lugar que assim, não, eu estou separado aqui para Deus, só aqui Deus, só que me vê Deus, ninguém me vê mais. E não é assim que se chama religiosidade, pessoa religiosa. Então, o religioso só vive de julgamento. Mas Jesus disse o quê? Não julguei para não ser julgado. E outra coisa, igreja, a pessoa, ela tem que entender o seguinte, igreja. A pessoa, é por isso que a gente hoje, como eu falei no caminho, veio conversando acerca disso. Que hoje a gente vê muita pessoa que estava do lado de cá e hoje ela está do lado de lá. E a pessoa que está do lado de lá está do lado de cá. Mas por quê? Por causa de quê? Do julgamento, igreja. A religiosidade. A pessoa não. A minha religião é essa, é só essa, e pronto, acabou. Ela é a única. Não. Eu vivo assim, tem que ser assim, e é assim, pronto, acabou. Isso chama pessoa religiosa. Ela vive não para Deus, ela vive para a religião, para o nome. Ela defende a bandeira, aquele nome. Ela vive defendendo aquilo, aquela causa ali, a bandeira, isso aqui, não é assim, não. Então, Paulo, ele vem pregando, aleluia, por que, igreja? Pregando aquilo que foi alcançado por ele, o que ele ouviu, o que ele estava vivendo, porque ele pegou a experiência com os outros discípulos, porque o livro de Atos quem escreve é quem? É o doutor Lucas. Lucas, que nem era nem discípulo. Lucas, ele era um médico que ele foi alcançado através da fé em Jesus Cristo. Ele viu as maravilhas que só Deus podia fazer e se interessou e se aprofundou. E esse livro de Atos, Lucas, ele estava aqui. Ele começou a seguir quem? O apóstolo Paulo. Ele começou a viajar com o apóstolo Paulo. Então, por isso que ele escreve, né? Tanto o livro de Lucas e também o livro de Atos Apóstolos. Porque ele se interessou em igreja. Ele foi começar o quê? Né? Ver a fundação da igreja e começou a estudar e escrever das maravilhas. Então, isso aqui é algo que escreve que ele estava presente, que ele viu isso aqui. A palavra de Deus sendo pregada, anunciada, pessoas se converteram. Aleluia, glória a Jesus. E muitas pessoas importantes também se converteram a Jesus Cristo. Mulheres importantes daquela época, mulheres influentes daquela época. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala, dizer em alguns estudos, igreja, que as mulheres, essas mulheres, elas ajudavam muito na obra de Deus. Não só com a sua presença, mas também as mulheres também ajudavam também financeira. Por isso que diz que eram mulheres importantes, mulheres de alta classe da sociedade daquela época. Aleluia, glória a Deus. E muito ajudavam a obra de Deus também. É como a gente diz para o dia de hoje. As mulheres, igreja, são muito importantes. Hoje a gente vê a igreja é composta mais de membros mulheres do que membros homens. E às vezes acontece, as mulheres, muitas vezes, elas não conseguem entender a importância que ela tem para Deus. A importância que ela tem para Deus. É como eu estava falando aqui no início aqui, Deus, o Espírito Santo, me usando já, para falar o quê? Acerca de quê, igreja? De murmuração.
Murmuração. Sabe por quê? Porque, igreja, as mulheres, elas têm um poder de Deus atender na oração muito forte. As mulheres. Se a mulher conhecesse o agir de Deus sobre a vida delas, porque você vai numa igreja e você vê, pode contar quanto número de homens tem. Olha aqui, quantas mulheres tem aqui hoje. Quantas mulheres tem aqui hoje? Porque a maioria é mulher. As mulheres são importantes na obra de Deus. As mulheres, elas têm uma determinação na obra de Deus muito mais do que o homem. Aleluia, glória a Jesus. E eles têm poder. Só que existe também mulheres que elas são o que a igreja? Que elas devem ser mulheres determinadas, mas são mulheres o que? Fraquejadas. Aleluia, glória a Deus. Que elas não conseguem compreender a importância dela. A importância não é só pelo valor aquisitivo e poder aquisitivo que a pessoa tem, mas a importância de uma mulher para Deus é a sua colocação diante de Deus. Como é que você se coloca? Como é que você se posiciona diante de Deus? Como é que você se posiciona diante de Deus? A importância da mulher no ministério, a importância da mulher na presença de Deus é muito importante. Não é só a vida financeira, mas a importância, como é que você se posiciona, como é que você se coloca na presença de Deus. A Maria, grandes mulheres se converteram ao cristianismo, a Jesus Cristo. Mas você é tão importante. Você precisa, a mulher, se posicionar, aleluia, glória a Jesus, na presença. Porque essas mulheres, para você ver que elas se converteram, foram muitos ali, e elas foram tomar o quê? O que elas fizeram? Elas foram fazer o quê? A obra de Deus. Elas foram se envolver na obra de Deus. E hoje a gente vê que poucas pessoas, elas querem se envolver com a obra de Deus. Poucas pessoas hoje, poucas mulheres também, a gente pode ver, que estão querendo assumir, aleluia, glória a Deus, né? Assumir a obra de Deus, assumir, aleluia, glória a Deus. E a mulher precisa se posicionar, igreja, aleluia, glória a Jesus. Você precisa se colocar, aleluia, diante de Deus, aleluia, para fazer o que? A obra de Deus. Essas mulheres se converteram, mas elas buscaram a Deus. E os judeus, igreja, porém, movidos de inveja, movidos de quê? Movidos de quê? Movidos de inveja. Os judeus, movidos de inveja, aleluia, glória a Deus. Entenda isso. Entenda uma coisa, igreja. Inveja, a inveja, ela é um perigo. Aleluia, glória a Deus. A inveja é um mal, igreja, que destrói a vida de muitas pessoas. Tem gente, igreja, que ela não consegue nem entender isso. Tem gente que fala assim, como é que a pessoa pode ter inveja de uma pessoa como eu? E você acha que não tem? Tem. Sabe por quê, igreja? Veja uma coisa. Porque uma pessoa pode ter inveja de uma pessoa como eu. Sabe por quê? Você não tem a resposta? Não, eu tenho. Porque eu tô diferente. Estou diferente. Mas não sou diferente porque eu tenho Jesus? Não. Não é porque você tem Jesus, não. Porque não existe ninguém igual a você. É por isso. Não é porque você serve a Deus, não. Não é porque não faz a obra de Deus, não. É porque não tem ninguém igual a você. Você é único. Então, mesmo que a pessoa pode ter qualquer tipo de situação da vida dela, ela pode estar vivendo. Tem gente que tem inveja da pessoa. E aqui vai dizer assim: o judeu, porém, um filho de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dente a malandragem, reuniram uma multidão e procuraram provocaram um tumulto na cidade. Aleluia. Olha aí, igreja. Os judeus vendo Jesus, aleluia, glória a Jesus, vendo Paulo, né, e ele ensina pregando,
as pessoas se convertendo, eles de inveja, olhando a vida daquela pessoa, dos homens de Deus ali, eles foram atrás de homens arruaceiros para fazer arruaça, para fazer uma manifestação de arruaça, porque eles estavam com inveja de ver ali o que Paulo e Silas pregavam e o povo se convertia à palavra. A igreja crescia. A igreja, aleluia, já estava o quê? Ganhando o quê? Irmãos, cooperadores, pobres de Deus. E eles estavam o quê? Perdendo, aleluia, glória a Deus. E Jesus, igreja, ele manifestando o seu poder através da sua palavra, estava fazendo ali, naquele lugar, que é uma grande obra, porque a grande obra não é a obra, igreja, que a gente muitas vezes pensa que a obra de Deus é só um milagre. Não, a obra de Deus é salvação de almas, é cuidar de você. A obra de Deus não é o que a gente muitas vezes pensa aí, que as pessoas pensam, milagre, é porta de emprego, é prosperidade. Não, a obra de Deus é cuidar da tua alma. Essa é a obra de Jesus. Jesus, ele veio nessa terra, morreu e ressuscitou para cuidar da nossa alma, igreja. Ele não é para cuidar, aleluia, glória a Jesus, da nossa carne, da nossa aparência. Nós temos que andar bem bonito. Nós não, tudo isso é vaidade. Não, Jesus, ele veio cuidar da nossa alma, porque o que vai andar para o Pai é a alma, é o espírito, não é a carne. A carne vai para onde? Ninguém nem sabe para onde a carne vai, porque tem carne que não tem nem direito do enterro, sim ou não? Mas a alma, ela tem um dom nessa alma, aleluia, que é Deus. Tua alma tem um dom. Então Jesus, ele veio para resgatar a nossa vida, a nossa alma. E atacando de surpresa a casa de Jason, procurava trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Aleluia. Jason, igreja, para quem não sabe, era onde os irmãos em Cristo se reuniam, né? Ele abrigava os irmãos em Cristo Jesus, como, né, o Paulo, Silas, eles abrigavam as pessoas na casa dele. Era um homem que já tinha se convertido a Jesus, e ele era um cooperador da obra de Deus, que ele abria a porta da tua casa para abrigar os irmãos da fé, aleluia, dentro da sua casa. E ali ele sabia que eles viviam lá. Aí eles foram o quê? Arrumaram prisão para invadir a casa de Jason, para poder tirar Paulo e Silas de lá de dentro, né? Aí ele vai dizer assim, ó, porém não encontrando, arrestaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: este é que promove tumulto em todo mundo. Todo mundo chegaram também aqui. Ele vai dizer assim: esse camarada aqui, é ele que é o culpado, porque esses caras que vêm pregar Jesus aqui, para eles vai dizer que, para a mente daquelas pessoas, que Paulo e Silas e os irmãos, eles eram arruaceiros, que eles que arrumavam problema para a vida deles. Mas na verdade eles que arrumavam problema e colocavam a culpa naqueles que estavam ali para fazer o bem. E acreditaram Jason lá para poder prender Jason como o cara que abrigava as pessoas. Aleluia, glória a Deus. A inveja de igreja. A inveja, ela traz para a vida das pessoas destruição. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes a pessoa não entende isso. Muitas vezes você pode estar passando alguma coisa na tua vida e você pode ser a vítima de uma inveja. Tem pessoas que se aproximam da pessoa por inveja, por querer arrancar o que a pessoa tem, tirar o que a pessoa tem, porque ela não tem. Ela não tem, mas quer tirar o que você tem, roubar daquilo que você tem. E vai dizer assim, ó: e já se hospedou na casa dele, todo este age contra os decretos de César, dizendo que existe
outro rei chamado Jesus. Ele vai dizer lá, né, para a autoridade que ele estava pregando que já sentavam pessoas na casa que pregavam contra César, que havia um outro rei chamado Jesus, né? Porém, depois de ter recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e aos outros. Eles levaram Jason preso, mas já se pagou a fiança e soltaram. Uma coisa eu vou dizer para você, igreja: aprenda que Deus está falando disso nessa palavra. Não deixa ninguém parar a obra de Deus que Deus tem na tua vida. Não deixa. Porque Jason, igreja, se imagine se Jason, os acontecimentos que aconteceu com ele parasse, igreja. Muita gente para, igreja, pelos acontecimentos. Deus que tem uma obra na vida da pessoa tão bonita para ser feita, mas ela deixa a inveja dos outros para ela. Ela deixa aquilo que chega na vida dela, às vezes chega sem luta, chega com a vez na nossa vida, chega coisa ruim, coisa que a gente não quer. Na nossa vida não só chega coisa na nossa vida que a gente quer, não quer coisa boa que a gente quer. Nossa vida também chega coisa ruim, coisa que a gente não quer. Sim, chega, igreja. Mas nada que Deus não possa reverter o quê? A situação. Nada que Deus não possa reverter a situação. Mas sabe que o nosso entendimento, muitas vezes, acha que os problemas não vão ser resolvidos, não tem solução. Que não tem juiz para aquela causa. Muitas vezes é assim. Eu não sei juiz nessa causa aqui. Eu não tenho juiz para resolver essa causa, para me dar o veredito dessa causa. Nós temos Deus, Senhor. Nós temos Deus que está olhando por mim, por você, Deus que está fazendo tudo. E quando você está pregando a palavra de Deus, Deus está cuidando de você. E quando tu está falando do amor de Cristo, e quando você está pensando em Deus, fazendo para Deus, colocando, se posicionando na presença de Deus, Deus está fazendo por você. Deus não vai deixar você sozinho, não. A luta vem luta sim. Às vezes está no meio de uma tempestade danada, está assim. Às vezes está no meio lá do furacão, do roda-moinho, do temporal, do vendaval, está assim, está assim. Mas Jesus está com você. Ele deixa você não. Se for necessário, Deus anda sobre as águas, igreja, para te socorrer. Entenda isso. É isso que a gente precisa entender. Se for necessário, Jesus ele anda sobre as águas para ir ao teu encontro. Então pode estar no meio do mar alto, no meio do maior tufão, maior tempestade, maior ciclone. Jesus ele anda sobre as águas, igreja. Jesus está mandando dizer isso para você nesta manhã. Ele anda sobre as águas para ir ao teu encontro. Aleluia, glória a Deus. Você pode andar sobre as águas? O teu Deus pode. Aleluia. Ele não precisa de barco. Ele não precisa de navio nem submarino, igreja. Não precisa de avião nem de helicóptero. Ele anda sobre as águas. Ele vai ao teu encontro, te encontra e te pega. Amém? Pega essa palavra no teu coração hoje, em nome de Jesus, e entenda o propósito de Deus na tua vida. Ele só quer te fazer você feliz. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.